Boa noite, meus caros. Nós encerramos a nossa aula citando inclusive um texto que está registrado em Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23. Lemos assim: Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus, Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A palavra aqui que quero destacar é sobre a igreja do céu, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. É a igreja que nós encerramos a nossa fala dizendo que é a igreja triunfante. Bem, agora nessa aula de hoje nós queremos focalizar a palavra igreja na língua grega. Uma palavra até muito usada pelas pessoas quando falam sobre igreja, usam realmente esse termo grego, que é eclésia, muito comumente citado pelos que estão tratando da questão. Eclésia é uma palavra que se deriva de duas outras palavras gregas. É uma preposição, cá, e a outra palavra que é kaleo, significa fora de. Então o significado é chamar ou pessoas chamadas para fora de sua casa por um arauto ou pregoeiro, para fins cívicos, uma assembleia. Então esse é o significado da palavra que vai dar em português a que nós usamos como igreja, que é um termo comumente conhecido por todos os brasileiros, usado em nossa língua portuguesa. Essa palavra eclésia, ou igreja, ela ocorre várias vezes no Novo Testamento, não necessariamente com o mesmo sentido. Nós temos 114 vezes em que a palavra eclésia aparece no Novo Testamento. Não sei se vocês tinham conhecimento disso. Então, pelo que se informa, é uma palavra que está realmente sendo focalizada várias vezes nas páginas do Novo Testamento. Só 3 vezes ela aparece no sentido secular. E eu vou ler para vocês essas 3 vezes em que ela aparece com esse sentido secular. Atos 19, 32, 39 e 41. Então vejamos lá, Atos capítulo 19, versículo 32. Só acompanhar a leitura. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia aqui no original é eclésia, caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então aqui tem um sentido secular. Versículo 32. No versículo 39, assim lemos: Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Novamente a mesma palavra. E finalmente, a terceira vez em que a palavra aparece com o sentido secular, está no versículo 41 do mesmo capítulo de Atos dos Apóstolos. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Agora também nós encontramos a palavra eclésia, ou a palavra igreja, 2 vezes referindo-se a Israel. Interessante que hoje nós ouvimos pessoas dizerem que a igreja é a continuidade de Israel. Então a gente vai ver mais adiante que essa afirmação ela não tem realmente fundamento bíblico. Israel
A igreja é a igreja. São, se a gente quiser considerar como instituições, são instituições completamente diferentes uma da outra, inclusive pelas suas próprias origens. Mas posteriormente estaremos falando também sobre isso, mostrando essa diferença para descaracterizar isso que comumente hoje algumas pessoas estão dizendo que a igreja é a continuidade de Israel. Usa-se até a expressão o novo Israel de Deus, como se a igreja fosse o ressuscitar, o reaparecimento de Israel, conforme está lá no Antigo Testamento, o que não é teologicamente provável, o que a gente pode ver com textos, uma comprovação completamente diferenciada. Então, duas vezes a palavra se refere a Israel. No capítulo 7 de Atos, versículo 38, a gente pode ver isso aqui, Atos, capítulo 7, versículo 38, assim lemos: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A palavra congregação aqui tem a mesma conotação de eclésia, de igreja, e realmente aqui ela está se referindo única e exclusivamente a Israel. E também lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 12, eu passo também a ler para conhecimento de vocês. Hebreus, capítulo 2, versículo 12, assim está expresso o texto, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então essa referência é uma referência a Israel, trazendo-a do Antigo Testamento para o Novo, mas não diz respeito à igreja como tal. Então, percebemos até aqui, nesse andamento da nossa aula desta noite, que realmente a palavra eclésia, ela pode realmente prefigurar esses sentidos que nós estamos repassando para vocês. Queríamos fazer nessa altura 4 observações. Primeira delas, igreja, um povo governado por Deus, assim como Israel. Anotem, por favor, o texto bíblico correspondente a essa afirmação. Levítico 4, 13 e Atos 7 e 38. Vou repetir. Levítico 4 e 13 e Atos 7 e 38. Então isso aí mostrando a igreja sendo um povo governado por Deus como Israel. Querendo provar que assim como Israel era governado pelo Senhor, a igreja também deve ser. A segunda observação, a igreja um povo governante. E aí a gente coloca a expressão entre aspas, legítimo ajustamento. Essa expressão legítimo ajustamento está entre aspas. E o texto que vocês podem consultar está lá em Atos 19, 39. A terceira observação fala da igreja local, que quer dizer uma igreja no sentido realmente de ser uma unidade, se assim pudéssemos dizer. Aí o texto é Atos, capítulo 8, versículo 1. Repetindo, Atos 8, 1, que vai nos mostrar esse sentido que estou me referindo a ele, nessa observação. Igreja quer dizer, igreja local, digo, quer dizer uma igreja. E a última observação, igreja ou um grupo de igrejas. Um grupo de igrejas. Aí a gente vai ter uma referência bíblica maior. Temos Romanos,
16, 4. Também versículo 16 do mesmo capítulo. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e o versículo 11. Então, um grupo de igrejas. Interessante que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, a gente sempre pensa que Paulo estava se dirigindo a uma igreja, a igreja da Galácia, uma igreja da Galácia. No entanto, não é isso verdadeiro. Paulo está escrevendo às igrejas da Galácia. Eram algumas igrejas. E a gente então tem a carta como carta dirigida aos Gálatas. E muitas vezes dizemos que era a igreja da Galácia, como se fosse uma igreja com essa característica de igreja local. Bem, aqui nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, esperando que no próximo dia tenhamos um novo encontro. E nesse novo encontro a gente vai fazer abordagem sobre a origem da igreja. Então, a pergunta que se faz hoje: onde é que a igreja se originou? Ela tem origem lá nos Atos dos Apóstolos? Ela tem origem lá no Jardim do Éden? Ela tem origem antes da criação do mundo? Onde é que a igreja se originou? Então, esse assunto a gente vai tratar dele na próxima aula, na próxima oportunidade. Então, uma boa noite para vocês. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Até a próxima.